E aí, vamos estudar a lição? Domingo, dia de estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, nosso conteúdo gira em torno da seguinte sentença: a sua imagem. Óbvio que você já sabe, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 27, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aliás, os únicos seres criados à sua imagem e sua semelhança somos nós, a raça humana. E note, homem e mulher Deus criou, sua imagem e sua semelhança. É claro que há características de Deus que estão mais presentes no gênero masculino e características de Deus que estão mais presentes no gênero feminino. Exemplo, a questão da razão, da força, do modo enérgico de agir de Deus está representado no gênero masculino com mais ênfase. Não estou dizendo que isso não pertence ao gênero feminino, não me entenda errado. E o gênero feminino, por sua vez, tem as características de Deus, como, por exemplo, ser mais sentimental, mais amoroso e mais gentil, presente neste gênero feminino. De modo que quando um homem se casa com uma mulher e há uma fusão, tornando-se os dois uma só carne através da vida matrimonial, nós temos a representação perfeita da imagem e semelhança de Deus, porque as características de Deus presentes no homem, bem como as características presentes na mulher, agora se fundem nesse projeto divino chamado casamento, e temos então no lar o perfeito quadro para representarmos a imagem de Deus, razão pela qual o inimigo ataca tanto a família, e vale uma reflexão nesse sentido, para perceber o quanto o casamento, instituição divina, anda sendo atacado e agredido pelos dardos inflamados do maligno, que tem trabalhado para jogar a família na lata do lixo. Muito bem, eu sou a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, mas é claro que essa imagem era perfeita, e desde que o pecado entrou no mundo, essa imagem passou a sofrer deteriorização. Ou seja, está se deteriorando a cada dia exatamente pelo distanciamento do ser humano do seu Criador. Note que imediatamente após a entrada do pecado, Adão comete erros que anteriormente, obviamente, não era evidente no seu cotidiano. Ele agora acusa sua esposa, que até então não havia ainda feito isso. Ele se esconde de Deus, tendo medo de Deus, tipo de comportamento que nunca foi exibido por ele. Você percebe que começam a haver propostas de que a imagem de Deus está sendo danificada no seu filho Adão, bem como em Eva. E aí, daí por diante, nós vemos a raça humana em profundo declínio. E o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo, senão o projeto divino para restaurar a imagem de Deus no ser humano? E é exatamente para isso que fomos criados, para exibir a imagem de Deus. Os animais não possuem esse atributo, nenhum ser possui esse atributo, a não ser nós, os seres humanos. E note a declaração de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29. Aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Somos predestinados sim, para salvação não, porque é um processo de escolha. Somos predestinados, anteriormente escolhidos para uma coisa. Nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Fomos criados para isso, para sermos conforme a imagem de Jesus. Se fugirmos disso, significa que estamos fugindo para o propósito para o qual existimos. É mais ou menos assim: o carro foi criado para se deslocar de um lugar para o outro. E agora a gente vê alguns carros antigos em um processo de decoração, alguns funcionando como sorveteria. Esses dias eu vi uma Kombi recortada e foi transformada em uma sorveteria, como se fosse um carro de sorvete. Ei, o carro inicialmente não foi construído para isto, mas está sendo adaptado para uma função. Não estou dizendo que está errado, mas eu só estou te ilustrando que a Kombi foi construída com o propósito, está sendo utilizada para um propósito que não é original. Ei,
Eu fui criado com um propósito, refletir a imagem de Cristo. Se não reflito a imagem de Cristo, estou fugindo da originalidade para a qual existo. Compreendeu isso daí? Se você anda refletindo a imagem de Satanás ou a imagem do teu próprio eu, você não está reproduzindo a imagem objetivo pela qual foi criado. Pense nisso. Estamos vivendo de fato o propósito para o qual fomos estabelecidos? Ei, imagina só que esses livros que estão aqui atrás foram estabelecidos com um propósito. Qual é o propósito? Simples, eles existem para serem lidos e estudados. Agora imagina se eu começo a utilizá-los como suporte de planta. Imagina se eu começo a utilizar para colocar embaixo de uma cadeira, porque a cadeira anda trepidando, está em falsa. O que isso significa? Que eu estou usando o livro para um propósito para o qual ele não foi criado. Exatamente, se você não está refletindo o caráter de Cristo, você está fugindo do propósito para o qual você foi criado. Consequentemente, você é uma pessoa frustrada, você é uma pessoa infeliz, você não se encontrou, porque isso só vai ocorrer no dia que você viver a plenitude da vontade do Senhor para a sua vida. Portanto, coloque-se inteiramente nas mãos dele. É o desejo dele para a sua vida, dele como sendo o nosso Criador. Pense nisso, reflita e tome a decisão acertada. Coloque-se nas mãos de Deus para refletir a imagem de Cristo em qualquer circunstância da vida. Ore comigo. Pai querido, ajuda-nos a refletir a sua imagem, quer estejamos vivendo em um bom momento ou quer estejamos numa situação complicada, que de uma forma ou de outra possamos refletir a imagem de Cristo para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus.